Aleluia. Bom dia, queridos. A paz do Senhor. É tão bom estarmos juntos nessa casa que eu amo. Sabe, essa igreja me abençoa tanto. Eu cheguei um pouquinho antes hoje e eu estava olhando a história da igreja ali. E eu confesso que me deu uma alegria e me deu também uma preocupação, porque teve alguns cultos ali de 90 e não sei quanto. E eu pensei, meu Deus, eu acho que eu estava nesse culto. Então, assim, ao mesmo tempo que você sente uma alegria, sabe, José? Às vezes você fala assim, meu Deus do céu, o tempo está passando, né? Não tinha foto minha, mas com certeza nessa época eu era magro e tinha cabelo, né? Aí, de repente, o tempo passa, as coisas mudam, né? Mas é sempre bom estar aqui. Como o pastor mencionou, meu nome é Wecklis. A gente sempre sofre por causa de um nome diferente. Ninguém diz que é feio, todo mundo diz que é o quê? Então, tenho certeza que quando eu falei o Wecklis, você pensou, diferente, né? Eu sofro tanto com isso que ontem eu cheguei no hotel, a gente não conseguia achar a reserva, né? E aí eu falei, gente, mas eu tenho certeza que a igreja reservou. Não reservou. É porque em vez de colocarem o Wecklis, colocaram o Wecklis. E aí a gente não achava reserva. Então a gente sempre sofre por causa do nome, mas estamos avançando, graças a Deus. Queridos, antes de trazer uma palavra, eu quero só compartilhar 2 materiais do nosso ministério. De repente pode abençoar a sua vida. A minha esposa escreveu um livro chamado Mulher Idealizada. Eu tenho certeza que muitas pessoas já idealizaram uma próxima fase da sua vida. Às vezes muitos idealizaram o casamento, pensavam que o casamento era de uma forma, e depois quando entraram no casamento viram que não era bem assim. Mulheres que às vezes idealizam uma maternidade e depois, quando começam a enfrentar, sabem que tem as dificuldades, mas a verdade é que hoje muitas mulheres foram idealizadas pela sociedade. Tem uma ideia de como que a mulher tem que ser. E as mulheres têm sofrido uma pressão por causa disso. Mas deixa eu te dizer, tem uma mulher que foi planejada no coração de Deus. Essa mulher que foi planejada no coração de Deus, quando ela entende a sua identidade, ela é transformada. E aí a minha esposa, com muita graça, escreveu sobre essa mulher, do coração de Deus. Esse livro tem abençoado muitas mulheres. Depois, no final do culto, vai estar disponível, caso você queira adquirir. E também nós escrevemos um livro, eu e a minha esposa. Eu e ela já temos 25 anos de casados. Temos 2 milagres. E por que eu chamo de 2 milagres os nossos filhos? Porque diziam que nós não podíamos ter filhos. Ficamos 6 anos sem poder ter filhos. E sabe, o tal do não ter filhos é difícil, gente. Muito difícil. Porque aí parece assim, todo pastor e profeta que você encontra, ele te traz uma palavra dizendo que você tem que ter filho. E aí, eu estava naquela fase que eu não podia mais ir em culto profético, porque todo mundo me colocava do lado de Deus, quer te dar um filho. Mas sabe o que era ruim desse momento? É porque a minha parte eu estava fazendo, né? Para ter o filho. E aí tem gente que diz assim, não, o problema é que vocês precisam jejuar. Aí você vai lá e jejua. Aí tem gente que diz assim, não, mas não jejua, porque senão você fica fraco. E aí fica mais difícil vir o filho. Então o tal do não ter filho é um negócio difícil mesmo, né? E a gente precisa de um direcionamento do Senhor. A verdade é que a minha esposa, ela tinha uma enfermidade emocional, de alguns votos que ela tinha feito. E aí, desde a sua adolescência, e aí, queridos, isso nos impedia de ter filhos. E aí, nesse processo de oração, de busca, Deus operou um milagre na nossa vida. Nós já temos 2 filhos, o meu com 17 anos já está maior do que eu, o de 14 também. Se ele levantar um pouquinho mais o topete, ele já me passa também, né? Então, nós temos 2 milagres. E aí nós aprendemos as diferenças do homem e da mulher. E entendemos que com essas diferenças, quantos aqui já perceberam que Deus fez homem e mulher diferente? Quantos aqui já perceberam? Se você não levantou sua mão, me preocupei agora. Porque na verdade Deus fez homem e mulher muito diferentes. Agora é exatamente nessa diferença que Deus fez que nós vamos ter êxito, nós vamos ter frutos. Sabe, Deus fez o homem semeador. Deus fez a mulher frutífera. O homem entrega uma semente para a mulher coloca um bebê na mão dele. E Deus deu essa capacidade para o homem e para a mulher. E nós não podemos, não é sobre casal que eu vou pregar hoje, tá bom? Mas nós não podemos fazer o homem querer que a mulher fique parecida com ele.
E a mulher querer que o homem fique parecido com ela. Sabe por quê? Porque iguais não geram frutos. E esse é o tema do nosso livro. Você vai crescer nas diferenças. E eu e minha esposa, nós começamos a entender as nossas diferenças. A partir desse processo que nós não podíamos ter filhos. E entendendo as nossas diferenças, nós começamos a conquistar muitas coisas. Porque dentro do casamento, queridos, um persegue 1000, mas 2 perseguem 10.000. Então eu tenho certeza que esse livro também vai abençoar muito o seu casamento, vai abençoar muito a sua vida. Vocês podem adquirir caso tenham interesse. Quero que você abra a palavra de Deus no livro de Salmos, Salmos capítulo 3. Quantos aqui já foram em uma construção e de repente você encontrou rachaduras na construção? Quantos aqui já encontraram rachaduras? A verdade, queridos, né, tem gente que começa até a rir, pensou na casa já, falou assim, meu Deus do céu, se soubesse, pastor, como é que está a minha casa, está rachando tudo. Mas a verdade, queridos, é que uma rachadura, ela demonstra uma situação interna, concordo? Às vezes uma situação de fundamento, às vezes uma situação de alicerce, às vezes uma coluna que de repente não está aguentando o peso daquela construção. E aí depois começa a aparecer externamente o que é um problema interno. Eu tenho certeza que muitos na sua casa já tentaram resolver as rachaduras fazendo também uma aplicação externa. E quantos já viram que isso dura um tempo somente? Você vai lá, você descasca um pouquinho a trinca, aí você passa coloca uma massa mais forte, daí de repente você coloca um grafiato por cima e por um tempo parece que você resolveu o problema. Mas quando vai passando o tempo, é impressionante o quanto que as trincas são fortes. E elas voltam a aparecer. E por que que voltam a aparecer? Porque nós não mexemos no problema. Nós não mexemos no problema estrutural. Eu me preocupo porque muitas pessoas estão caminhando todos os domingos e vindo todos os domingos nos cultos, mas infelizmente não permitem que Deus mexa na estrutura. Se nós quisermos realmente resolver as rachaduras no nosso relacionamento familiar, na nossa caminhada com Deus, nós precisamos permitir que Ele mexa na nossa estrutura interior, que Ele vá fundo. Quantos querem que Deus mexa lá no meu interior, no meu casamento, no relacionamento com os meus filhos? A verdade é que dentro das nossas famílias, às vezes tem rachaduras, e nós temos que tomar a decisão de deixar Deus entrar e mexer profundamente. Só para você ter uma noção, antes de lermos o Salmo, eu tenho certeza que esse foi o momento mais difícil de Davi. O momento mais difícil de Davi não foi quando ele teve que enfrentar o Golias. O momento mais difícil de Davi não foi quando ele teve que fugir de Saul. O momento mais difícil de Davi não foi quando ele tinha que guerrear contra os filisteus. O momento mais difícil de Davi foi quando, dentro da sua própria casa, o seu filho se levantou contra ele. E não tem coisa que doa mais e que prejudique mais do que um problema familiar. Com certeza, lutar contra Saul, Davi olhava isso de uma maneira. Mas como que ele iria lutar com o seu próprio filho? Como que ele iria guerrear com o seu próprio filho? Infelizmente, o grande rei Davi, nesse momento, ele tem uma situação estrutural, que ela foi exposta para todo Israel. E é muito difícil, porque tem determinados momentos da nossa vida que nós controlamos as rachaduras dentro da nossa casa. Mas chega uma hora, e guarde isso, geralmente as pessoas se preocupam com a adolescência dos filhos. Diz, meu Deus, a adolescência é difícil. Sabe o que é a adolescência? A adolescência, o filho tem força dentro de casa. E o que acontece? Ele começa a expor as trincas. Ele começa a expor as rachaduras, não é assim? Tudo que ele acha que está errado, ele tem força agora para pôr para fora. Aí a gente pega e diz assim, não, mas o adolescente é rebelde. Talvez, às vezes, o adolescente, ele só está expondo as trincas, as falhas estruturais. E nós precisamos deixar Deus mexer na nossa família. Deixar Deus mexer na nossa casa, amém? Guarde isso, o que os pais fazem no oculto, os filhos fazem diante de todos.
Davi, ele teve o seu erro no oculto. Ele falha com Betseba, ele coloca o marido de Betseba na frente da batalha e ele faz tudo isso em oculto. Mas Absalão, quando se levanta, ele dorme com as concubinas do pai diante de todo Israel. O que os pais fazem no oculto, os filhos fazem diante de todos. É assim que acontece. Então, às vezes, os pais tentam esconder as trincas do relacionamento. Os filhos expõem as dificuldades do relacionamento. E é assim, meus irmãos. E nesse salmo, ele está fugindo do seu filho Absalão. O filho Absalão decide tomar o reino do pai. Já tem milhares que estão junto com Absalão, dizendo Absalão será rei. Davi, imagina só, ele tem que sair do seu palácio. Ele tem que sair correndo de casa. E correndo de casa por quê? Porque senão o filho vai matar ele. E aí alguns se reúnem com Davi e outros se reúnem com Absalão. Com certeza o momento mais difícil da história de Davi. Por que mais difícil? Porque mexeu na família. Às vezes nós podemos ter guerras nos nossos negócios, podemos ter guerras em tantas outras áreas da nossa vida, mas vamos ser bem sinceros, quando mexe com família é mais difícil. Quando mexe com filho é mais difícil. E aí Davi, o seu problema estrutural familiar foi exposto para toda a nação. E no meio dessa desestrutura, para você entender, Davi escreve esse salmo. Então o versículo 1 diz assim: Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. Coloca entre parênteses, o meu filho se rebelou contra mim. São muitos os que dizem a meu respeito, Deus nunca o salvará. Eu não sei, meu irmão, se você já passou uma situação tão difícil, principalmente dentro da casa. Às vezes um casamento que está perto a acabar, e aí tem os vizinhos, tem as pessoas que estão olhando a desestrutura, que está começando a aparecer a desestrutura, e tem gente que está dizendo para você, e dessa aí Deus nunca vai salvar. Para você não há salvação. Eu não sei se você já chegou diante de uma situação que as outras pessoas à sua volta estão dizendo, larga desse relacionamento, esquece a família, porque para você não existe salvação. Deixa eu dizer algo aos irmãos, salvação, queridos, não é só o dia que nós vamos morrer e nós chegaremos no céu e seremos salvos. Não, nós queremos viver uma vida de salvo todo dia. É quando eu chego numa situação que eu não tenho o que fazer, eu sei que tem o Deus que me salva, eu sei que tem o Deus que me livra. Davi, ele está dizendo, são tantos os inimigos que tem contra mim, são muitos os que dizem a meu respeito, não existe salvação para ele em Deus. Deus nunca o salvará. Esse é o contexto. E aí, queridos, sabe o que mexe comigo a respeito de Davi? Davi, ele não foi um homem que nunca falhou. Nós acabamos de falar sobre alguns erros dele. Davi, ele não foi um homem que acertou em tudo. Mas o que mexe comigo de Davi, diferente de Saul, que também falhou, que também errou, a diferença é que Davi, quando errava, ele sabia para onde correr. A diferença é que quando ele falhava e de repente as coisas estavam para ser expostas, ele sabia para onde ele tinha que ir. Ele está no momento de maior fissura, de maior desestrutura, de maior problema. E nesse momento, para onde ele corre para Deus. Eu não sei qual é a trinca que está lá na sua vida, que está fazendo você perder a vida de Deus. Eu não sei qual é a trinca que está no seu casamento. Eu não sei quais são as trincas, as desestruturas que estão no relacionamento com o seu filho. Mas uma coisa eu sei, tem um lugar para você correr. Esse lugar é o colo de Deus. Se você clamar, a Bíblia diz que os ouvidos dele não estão agravados para que não possa te ouvir, e nem a sua mão encolhida para que não possa te atender. Se nós corrermos para o nosso Deus, Ele pode trabalhar em nós as nossas desestruturas. Ele pode pegar uma coluna que não está aguentando peso e Ele vai fortalecer essa coluna para que nós possamos viver uma vida familiar e também com Ele, sem trinca, sem perca de essência. A verdade é que Davi sabia para onde correr. Versículo 3, quando todo mundo disse que não tinha como salvar, Davi ele diz, mas tu, Senhor, és o escudo
que me protege. Você tem noção dessa palavra no meio de um momento onde o filho está se levantando contra ele? Quando Davi estava fugindo do seu palácio, ele se encontra com um homem que começa a amaldiçoá-lo, Simei o nome do homem, e começa a amaldiçoar Davi, e aí o general de Davi diz assim, eu posso matar ele se você quiser. Gente, o que Davi diz nesse momento? Ele diz assim, se o meu filho está se levantando contra mim, por que eu vou tomar uma decisão com esse homem? Se o meu filho... Então ele estava num momento de dor, mas no momento da dor, ele corre para Deus e diz, tu és o meu escudo. Deus quer se revelar para alguns aqui essa manhã. Eu não sei o quanto de flechas e de coisas tem vindo contra você, contra a sua família, contra os seus filhos, contra o seu casamento. Mas deixa eu te dizer, tem um Deus que Ele é o teu escudo. Ele é socorro bem presente no momento da angústia. Davi, ele diz, tu és o meu escudo. Não tinha vergonha maior do que um filho se levantando contra o rei. Você já encontrou uma pessoa que está com vergonha? Uma pessoa que fez algo errado? As mães aqui vão saber dizer isso. Se você encontra o teu filho pequeno e ele não te olha no olho, a mãe pega e olha assim, o que você fez de errado, piá? Não é assim? Porque quando a gente está com algo que nos envergonha, a gente tem a tendência de andar com a cabeça baixa. A gente tem a tendência de não olhar no olho. Encontra alguém que te deve na rua para ver se ele vai te olhar no olho. Ele atravessa para o outro lado da rua. Não é assim? Davi, ele diz, tu és o meu escudo, tu és a minha glória. E aí presta atenção no final do versículo 3. E tu me fazes andar de cabeça erguida. E tu me fazes andar no momento de maior vergonha, de maior dor, de maior dificuldade. Davi corre para Deus e diz, tu és o meu escudo, tu és a minha glória, e tu és aquele que no meio dessa situação que está me envergonhando, tu és aquele que me faz andar de cabeça erguida. Vira para o irmão que está do seu lado, faz com a mãozinha assim, e aí faz assim, ó. Todo mundo, vamos lá, todo mundo. Diga assim, levanta a cabeça, meu irmão. Levanta a cabeça. Diz, não vai ter nada na sua vida que vai ficar te envergonhando, que não tenha salvação, que Deus não pode agir. Levanta a cabeça. É interessante que isso não é uma força de nós mesmos. Davi não tinha força para levantar a cabeça sozinho. Ele está no momento de maior dor. Mas ele diz, tu és o Deus que levanta a minha cabeça. Até porque o levantar da cabeça de um homem por si só, com certeza será algo orgulhoso. Será algo, talvez com indiferença em meio à situação. Mas quando Deus levanta a cabeça, queridos, Ele está dizendo, em meio a toda a tua situação que você está vivendo, eu te levantarei, eu transformarei. Eu não sei se de repente hoje você chegou aqui essa manhã dizendo, eu estou envergonhada. Eu estou envergonhado porque eu estou prestes a partir para um divórcio. Parece que não tem mais salvação para o meu casamento. Eu estou envergonhado porque eu estou com um filho perdido nas drogas. Eu estou envergonhado porque tenho um filho que está distante, que não se preocupa mais comigo, não fala mais comigo. Eu não sei o que tem sido o teu motivo de vergonha. Eu não sei o que está aparecendo as trincas na sua vida, na sua família. Mas uma coisa eu sei, o teu Deus é o teu escudo. Ele é a glória sobre a tua cabeça, e Ele te faz andar de cabeça erguida, não serás envergonhado. Olharam para Ele e foram iluminados, os seus rostos não serão envergonhados. Jesus está aqui essa manhã. Se você permitir que Ele mexa nas suas trincas, mas que Ele abra a trinca. Jesus, queridos, ele não é marceneiro, falava que ele era carpinteiro. Marceneiro faz móvelzinho bonito para todo mundo ver, faz móvel planejado. Carpinteiro mexe na estrutura da casa. Não é assim? Você está disposto a deixar Jesus, o carpinteiro, mexer nas tuas estruturas? Se tem uma madeira que está anos ali, cupim, você já jogou gimo, cupim de monte na madeira. Talvez chegou a hora que Jesus vai falar, não, vamos trocar. E deixa o carpinteiro agir e mexer com as estruturas. Jesus quer mexer com a nossa estrutura.
Versículo 4 ele diz: ao Senhor eu clamo em alta voz, e Ele do seu santo monte me responde. Nós temos um Deus que quando clamamos, Ele nos responde. Versículo 5, eu me deito e durmo e torno a acordar, porque o Senhor é o que me sustenta. Vamos ser bem sinceros, eu sou o primeiro a levantar a mão aqui. Quem já perdeu noite de sono por causa de problema? Você que não levantou a mão, dá para orar por mim, meu irmão? Estou aqui para receber a tua unção. Porque você tem uma unção diferente. Agora, uma outra pergunta. Quem aqui já não conseguiu dormir porque não estava dormindo na sua própria cama? Estava viajando e estranhou a cama. Tem gente que é difícil, né? Imagina a gente que vive viajando de hotel em hotel. Quem aqui já estranhou travesseiro? Gente, essa noite eu estranhei o travesseiro, estou com o pescoço duro aqui. Tem que olhar assim para os irmãos, tem hora. Que tem horas que a gente não consegue dormir porque estranha o travesseiro, porque estranha a cama. Deixa eu só contextualizar para você. Davi morava em um palácio. E pelo jeito era bom, porque quando ele compara com a casa de Deus, ele diz assim, eu não posso morar num palácio. E o meu Deus está habitando em tendas. Então, com certeza, Davi tinha a melhor cama, melhor travesseiro, ar-condicionado no meio de Israel, né? Frigobar no quarto. Davi tinha tudo, gente do céu. Aí, de repente, o filho se levanta contra ele, ele tem que sair correndo. E ele diz que ele deita e dorme, mas agora ele não está na mesma cama. Agora ele não está com o mesmo travesseiro. Agora ele está escondido em caverna. Ou seja, tudo à volta dele mudou. Mas mesmo com tudo à volta dele mudando, ele toma uma decisão de ir para um lugar de paz e de descanso em Deus. Que ele diz, eu não vou perder minha noite de sono, mesmo meu filho se levantando contra mim. Você tem noção, você dormir no meio de tudo isso? Eu ficaria em alerta, eu não conseguiria dormir. Pensar assim, se eu dormir, pode vir meu filho aqui e me matar. Pode me encontrar. Gente, essa era a realidade. E no meio dessa situação, Davi diz, eu me deito e eu durmo. Ou seja, ele conseguiu ir para um lugar de confiança em Deus, que nós também precisamos ir para esse lugar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, ele descansa. Deixa eu te dizer, Deus não age por causa do nível do nosso estresse. Deus não age por causa do nível e o tamanho do nosso problema. Deus não age por causa dos nossos gritos e nem por causa de porque a gente vai ficar de mimimi. Não, Deus não age por causa disso. Deus age quando a gente se move em fé e vai para um lugar de descanso. Aí Deus age. Se creres, verás a glória de Deus. Eu vejo aqui uma declaração de fé de Davi. Eu estou com tudo errado à minha volta, mas eu vou deitar, eu vou dormir e eu vou voltar a acordar. Por quê? Porque o Senhor é que me sustenta. Em outro salmo ele diz, em paz me deito e logo pego no sono, porque tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Talvez foi exposta as trincas para você. Você tem perdido sua noite de sono. Você não sabe mais o que fazer. Deixa eu te dizer, vá para um lugar de fé. Esse lugar de fé vai te levar para um lugar de descanso. E no teu descanso em Deus, você vai perceber o agir dele. Não me assusta os milhares que me cercam, versículo 6, levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, quebra o queixo de todos os meus inimigos, arrebenta o dente dos ímpios. Ô, louco, hein? Quebra o queixo e deixa a banguela. Em resumo, foi a oração de Davi. O Senhor dá um soco no queixo dele ao ponto que ele fique sem dente. Foi, em resumo, aqui é a versão na linguagem de hoje. Aí versículo 8, do Senhor vem o livramento, e a bênção do Senhor está sobre o seu povo. Quem aqui é povo de Deus? Tem bênção do Senhor sobre sua vida. É interessante que aqui tinha um problema estrutural. Pensando nesse problema estrutural, eu quero que você abra a Bíblia comigo em Lucas capítulo 13, nós já vamos quase que terminar. Você está pensando que eu estou terminando, mas não estou indo. Lucas 13, capítulo 10. Você conhece a história, não precisamos nem ler todo o texto. A Bíblia fala de uma mulher que há 18 anos ela tinha um problema estrutural no seu corpo. Ela tinha um problema na coluna, a coluna é a nossa estrutura corporal,
E por causa desse problema estrutural, a Bíblia diz que essa mulher andava sempre curvada. É interessante porque era uma filha de Abraão que andava curvada. E o fato de Jesus ter falado a respeito dela, que ela era uma filha de Abraão, ou seja, sendo uma filha de Abraão, não combina ela estar andando encurvada. Por que não combinava? Quando Deus queria falar com Abraão, Deus dizia: Abraão, agora você saia da sua tenda, erga os olhos e olhe para as estrelas. E aí Deus renovava as promessas, conversava com Abraão: a tua descendência será como as estrelas no céu. E aí Jesus se encontra com essa mulher, e ele diz: como é que pode uma filha de Abraão viver sem ter uma direção profética sobre ela? Como é que pode uma filha de Abraão viver sem poder olhar para o céu? Sabe, a pior desestrutura que a gente pode viver é conhecendo um Deus sobrenatural, a gente estar encurvado somente para as coisas dessa terra, olhando somente para o nosso próprio umbigo, para a nossa vida, para o nosso dia a dia, e não nos permitirmos que Deus nos leve a sonhar, nos leve a cumprir propósito. Uma filha de Abraão que vivia olhando somente para as coisas dessa terra. Mas aí, queridos, ela teve um encontro com Jesus. Do mesmo jeito que eu sei que hoje alguns aqui terão um encontro forte com Jesus. Sabe, a maior tentação, e nós não podemos cair nessa tentação, é conhecendo um Deus sobrenatural, vivermos uma vida somente natural. Qual era o problema dessa mulher, filha de Abraão? Podia olhar para as estrelas, podia sonhar, podia cumprir propósito, mas por causa de um problema estrutural, ela olhava somente para as coisas dessa terra. Muitas pessoas, por causa de problemas familiares, estão dizendo não ao que Deus quer fazer, a partir de você, a partir da sua família, a partir dos seus filhos. E nós precisamos consertar isso, através da ajuda do Senhor, para que possamos voltar a olhar para a direção profética que Ele tem trazido para nós. Deixa eu te dizer, a tua casa é uma casa profética. O teu casamento é um casamento profético. Deus tem um sonho, Deus tem um plano. Eu não sei se você, pai, já orou e perguntou: qual é a direção profética que o Senhor tem para o meu filho? O teu filho, ele será lançado para um propósito maravilhoso em Deus. E as trincas, as nossas desestruturas, elas não podem nos impedir, queridos, de caminharmos e sonharmos com o melhor de Deus para nossas casas. Tem um melhor de Deus para o seu casamento, tem um melhor de Deus para os seus filhos, e eu não quero que vivamos conhecendo um Deus sobrenatural, vivamos uma vida somente natural. Levanta na segunda, tua segunda é natural, tua terça é natural, tua quarta é natural. Não, eu quero uma segunda sobrenatural. E se Deus precisar mexer nas estruturas, para que eu aguente o peso, então eu vou deixar Ele mexer, porque eu quero viver milagres, eu quero viver o sobrenatural. Se estão dizendo para mim que não tem salvação, eu vou dizer: não, Deus é o meu escudo, Ele é minha glória, e Ele é aquele que levanta a minha cabeça. Deus opera milagres. Queridos, essa mulher tem um encontro com Jesus. O interessante é que o texto diz no versículo 12: ao vê-la, Jesus viu ela encurvada. Essa manhã, Jesus está vendo as trincas. Jesus está vendo as estruturas. E Jesus tem compaixão de nós. A Bíblia diz que Ele chamou a mulher e disse para ela: mulher, você está livre da sua doença. Essa manhã, Jesus te acha no meio dessa multidão e diz: aquilo que falavam que não ia mais resolver, que não tinha mais salvação na sua família, Jesus te encontra hoje e diz: tem salvação, seja livre das suas desestruturas. Quando Jesus impõe as mãos sobre ela, a Bíblia diz, versículo 13, imediatamente ela se endireitou. Eu sei que agora você já está cansado de ficar sentado aí, mas assim, dá uma endireitada na postura, meu irmão. Se arruma aí, ó. Vamos lá? Uau, hein? Nossa, tinha gente que estava bem curvada aí na cadeira, né? Estou vendo se tem gente que aumentou quase que 50 centímetros, pastor. Vamos lá, se arruma aí, ó. Vira para a pessoa que está do seu lado e diz assim, ó. Levanta a cabeça. Vocês viram quanto que eu assobio mal, gente? Se eu não sei assobiar, o máximo que sai é isso. Levanta a cabeça.
Jesus encontrou ela, endireitou ela. Será que você pode permitir Jesus te endireitar hoje? A pior coisa é crente que está um homenzinho torto. Conhece o Deus que pode endireitar, mas não permite que Deus mexa na trinca. Pior coisa, queridos, é uma igreja torta. Uma igreja que só olha para si mesmo. Eu louvo a Deus por essa casa. Porque essa casa, ela tem uma visão sempre das estrelas. Ela está sempre olhando para o necessitado. Ela está olhando para aquele que precisa. Isso é cumprir propósito de Deus, queridos. Jesus se encontra com a mulher, ela se endireitou. Termino falando sobre um personagem desse texto. Que ele serve de mau exemplo para nós. Não de bom exemplo. A Bíblia diz que quando aquela mulher foi curada, versículo 14, indignado, porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga, o chefe, meu irmão, disse, há 6 dias se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias, e não no sábado. Você tem noção que a mulher sofria 18 anos olhando para as coisas dessa terra, sofrendo, problema de coluna. E aí ela vem e ela entra no sistema religioso. E deixa eu te dizer, o sistema religioso vai sempre dizer para você voltar amanhã para lidar com as suas trincas. A religião, ela sempre vai dizer para você assim, não mexe nisso, sabe por quê? Porque já está fedendo, faz 4 dias que morreu. A religião, queridos, ela não mexe nas nossas trincas, na nossa desestrutura. Jesus mexe na nossa estrutura. E aí deixa eu te dizer algo bem sério. Talvez você esteja vindo aqui todos os domingos. Talvez já faz muitos anos que você é envolvido até com a igreja. Mas deixa eu te dizer, somente isso. Se você não der um aval para Deus mexer no seu interior, você pode vir aqui todo domingo e continuar com as mesmas desestruturas. Vir todo domingo e continuar com a mesma fissura. A verdade é que esse homem chega para essa mulher e diz assim, você devia ter vindo no outro dia. Sabe por quê? Porque hoje é o dia que Deus não pode se manifestar aqui. Hoje é sábado. Ou seja, a minha religião não permite que Deus mexa. Nunca faça isso. Nunca tenha uma vida religiosa ao ponto de você ter muita folha, mas se Jesus chegar, não tem fruto nenhum. Nunca permita de você estar tão perto de Deus e a família continuar do mesmo jeito como aquele que vive no mundo. Isso é sério, meus irmãos. Sabe, o chefe da sinagoga diz assim, volta amanhã. E aí isso me faz perceber que ele tinha o mesmo coração de Faraó. O chefe da sinagoga tinha o mesmo coração de Faraó. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando tem a praga das rãs, Moisés chega para Faraó e diz assim, ó, se eu orar com você hoje, as rãs saem hoje. Sabe o que Faraó responde para Moisés? Não, me dê mais uma noite com as rãs. Volte amanhã. Foi isso que Faraó disse. Faraó diz para Moisés, volte amanhã. E quantos cristãos estão dizendo, não, deixa que amanhã Deus mexa nas coisas da minha vida. Quantos anos que você tem essa desestrutura no seu casamento? Quantos anos tem coisa escondida aí? Quantos anos você está dizendo, amanhã eu começo? Parece eu com o meu regime. Toda segunda eu começo. Eu sempre estou deixando para amanhã. E sabe qual é o problema? Eu continuo gordo. Por quê? Porque eu não tomei a decisão hoje ainda. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Quanto tempo você está na igreja? E quanto tempo tem essa fissura? Quanto tempo tem essa desestrutura? Anos na igreja, continua tratando mal a esposa, meu irmão, não dá. Anos na igreja, continua dizendo, amanhã eu me livro das rãs. Rãs é símbolo de pecado. Amanhã eu me livro daquilo que está trazendo a desestrutura na nossa casa. Deixa eu te dar um conselho essa manhã. Se hoje você ouviu a voz do Senhor, não comece o regime na segunda. Trate hoje. Faraó diz para Moisés, amanhã você ora. E aí ele ficou mais uma noite. Precisa se levantar pessoas que vão dizer essa manhã, eu não fico mais nenhum dia com essa fissura na minha casa.
Eu não fico nem mais um dia com essa desestrutura. Eu não quero ser muito bom religioso e eu venho aqui, mas eu sei que Deus não está agindo na minha casa. A verdade é que desestrutura familiar nenhum outro vê. Até o momento que ela é exposta. Às vezes a gente vai tentando esconder. Mas tem uma hora que vai aparecer a trinca. Mexa, querido. Deixa Deus mexer nisso antes. Quando ele faz isso, o Senhor faz uma repreensão forte aqui. E com isso nós vamos terminar. Versículo 15, o Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi, o seu jumento do estábulo e o leva para ali dar-lhe água? Então, essa mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria, no dia de sábado, ser libertada daquilo que aprendia? Agora preste atenção nesse último versículo e com isso nós terminamos. Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados. Eu vejo esses que estavam dominados pela religião e que não permitem que Deus mexa, como eles saem? Saem envergonhados. Mas a mulher, ela sai dessa reunião com a cabeça erguida. Tu és aquele que me faz andar de cabeça erguida. Alguns saíram com a cabeça baixa depois dessa repreensão de Jesus. A religião não nos transforma, Jesus nos transforma. Mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Se coloque em pé nessa hora.